Mentira, o que provoca filas e filas e filas de credores na porta que acreditam no Ortiz. Mas então, se você não recebeu aí o seu R$600 do auxílio, já sabe que fazer um pedido no hospício que o milionário do hospício... Que o Volódia terá o prazer de negar. Mas além disso, é uma pessoa de opiniões fortes, é uma pessoa, ao mesmo tempo, extremamente amiga de todos e que tem um humor ácido, é extremamente... Ao mesmo tempo que ele tem, às vezes, um humor ácido, tem também aquela predileção pelas piadas quinta série, que povoam o GRC, por exemplo, o Grêmio Rock Club, para o desespero do Cavalcante, entendeu? E dos outros integrantes. É aquela pessoa que é extremamente sarcástica, mas ao mesmo tempo um apaixonado pelo que faz, um apaixonado pelo Grêmio, e uma pessoa que acha a própria voz horrorosa, que se tivesse um pingo de juízo não teria ido para uma rádio. Como é que é a aceitação do público aí para todas essas coisas aí? Como foi... O início foi muito duro? Foi crescendo? Foi uma explosão? Ou tá crescendo paulatino? Qual é o tipo de feedback que vocês recebem? Vamos lá. Quando a gente estreou, vou contar sobre, por exemplo, o Sala, tá? O primeiro nome do Sala sempre chamou-se Sala. Tá. Mas o primeiro nome que a gente teve era Sala de Internação, que era para você, não só era um hospício, tinha uma sala de internação do debate e para poder criticar um outro sala genérico que existe por aí. Pois bem, chamávamos de sala de internação por um tempo, mas um dia a gente caiu em si, sentamos lá conversando e foi a esposa até de um integrante que chamou a atenção para isso. Mas, tia, o nome é interessante, mas começa com Inter. É verdade, a gente é obrigado. Se começa com Inter, não vale a pena. Então, poxa, nós já tínhamos o nome hospício com uma certa sedimentação. Tia, é o Sala do Hospício, muito melhor. Simplificou. Simplificou e o nome ficou muito melhor, é verdade. E qual foi o retorno do público? A gente não tinha ideia da grandeza e da rapidez com que nós íamos crescer, graças a Deus. Os primeiros salas, e aí vem o segredo, vou contar para você um segredo, os primeiros salas eram gravados, mas a gente fingia que era ao vivo. Como a gente não tinha experiência do negócio e tinha um medo danado, por exemplo, nós gravamos 4 betas que não foram ao ar. Se a gente ouve hoje esses 4 betas, a gente fica com uma vergonha que não seria tem interessante até. Noção. Não tem noção. Não, olha, o meu silêncio poderá ser comprado, aceitamos ofertas por esses betas. Aí, um belo dia, e o que a gente fazia? Naquela época não tinha o Recolhendo os Trapos, o pós-jogo, que nasceu por um pedido da audiência. Foi realmente pedido da audiência. Certo. Tá? Bom, vamos lá. Uma das coisas que a gente sempre pensou foi não competir com a Grêmio Rádio, e a gente não compete. Tanto é que a gente não tem programa nenhum nos momentos dos jogos, quando a Grêmio Rádio tá no ar, narrando, e a gente usa as narrações, dos gols da Grêmio Rádio para ilustrar o RT, o Recolhendo os Trapos, o pós-jogo. Mas a Grêmio Rádio tem um pós-jogo também. Tem, a Grêmio Rádio tem um pós-jogo, mas nós pensamos muito em não fazer, por isso é que nós demoramos, mas foi uma resposta aos ouvintes. Foram por pedidos mesmo, certo. Pedidos insistentes, e aí a gente resolveu fazer. E nós conversamos com o pessoal da Grêmio Rádio. Eles encaram numa boa isso? Sim, sem problema nenhum. Digamos que o pessoal, a gente ouve a Grêmio Rádio o tempo todo, e eles também são ouvintes nossos, o que nos deixa enormemente inflados de orgulho. Porque um dos facilitadores é que todos os programas nossos ao vivo podem ser encontrados em podcast, seja no site, seja no Spotify, seja no SoundCloud. Então, tu pode escolher a hora que tu quer ouvir. Com certeza. Mas voltando ao Sala, lá no início, o que a gente fazia? O jogo era no domingo, o Sala ia ao ar segunda e quinta naquela altura só. Primeiro só as segundas e depois segunda e quinta. E a gente gravava no dia anterior. Como é que a gente resolveu tomar coragem para fazer ao vivo?
Uma vez gravamos uma quarta-feira para ir ao ar na quinta. Deu um problema no equipamento e a gravação se perdeu. E a gente notou que a gravação tinha se perdido, faltavam 30 minutos para a gravação ir pro ar. E aí nós fomos pro ar, ao vivo, na cara e na coragem, tomamos gosto pela coisa, e desde esse dia em diante, todos os programas ao vivo são realmente ao vivo. E era engraçado na gravação, porque, por exemplo, tu tava falando como se tu estivesse na segunda, mas tu tava gravando no domingo. Sim. Isso durou alguns meses. Poucos, mas alguns meses. E volta e meia tu falava, tu esquecia. O jogo de agora há pouco, aí eu sempre ataviava, agora há pouco é por tua conta, foi ontem. E aquele tipo de coisa. E outra coisa engraçadíssima que acontece nos programas ao vivo é quando tu esquece e sem querer tu chama o personagem pelo nome do pai do personagem. E raras vezes as pessoas pegaram, mas isso já aconteceu, e aí gera sempre uma brincadeira interna, porque aquele que erra sempre é obrigado a pagar umas servas pro resto do pessoal. E me diz uma coisa, qual é o grau de evolução? Porque algum de vocês tinha experiência de radialista profissional, alguma coisa assim, ou foi tudo desenvolvendo ao longo do tempo? Ninguém. Todos nós, hoje nós temos até uma pessoa que tem um background de que já trabalhou numa empresa de comunicação. Mas no início não tinha. Nós éramos, por exemplo, tinha advogado, tinha empresário, tinha bancário, tinha michê, entendeu? Michê. Eu não vou dizer quem era. Trabalhava de michê da terceira idade, tá? Não vou dizer que é o Cavalcante, porque ele vai ficar chateado comigo. Mas, não, a sério, corretores de imóveis, aquela coisa toda, ninguém tinha experiência, era realmente a torcida, dar voz àquilo que a gente pensava. E tu acha que vocês foram evoluindo ou não? Como é que qual é a tua observação, assim, qual é o nível assim que vocês estavam e qual o nível que vocês estão, assim? Tu acha que vocês já estão no nível assim de um programa, vamos dizer, da Rádio Grenal, ou qualquer rádio dessas aí que tem comunicadores? Rádio, vamos lá. Para utilizar se a gente for utilizar a Rádio Grenal... Não o conteúdo, a forma. Não, nós estamos 10 mil anos na frente da Grenal, da Guaíba, da Ive da Ipiranga, por conteúdo e porque a gente fala a verdade. Porque isso é uma outra coisa que eu digo sempre. A gente não quer um sistema azul, a gente não quer uma mídia que puxe a sardinha pelo Grêmio. A gente quer uma mídia que fale a verdade. A torcida somos nós. Entendeu? Mas mesmo a gente analisando, a gente fala a verdade. E isso é uma outra coisa que eu me orgulho muito na Rádio Hospício, é que nós nunca damos barrigada a informação que não existe. Toda vez que a gente der uma informação, a gente tem base. A gente buscou, a gente não... Vou dar um exemplo para o que aconteceu ontem e anteontem. O pessoal encheu as... Como acontece todo ano, mas ontem e anteontem a questão do Everton, pessoal dizendo que tava põe casaco, fecha casaco, tira casaco, põe casaco. Vendeu, não vendeu, não vendeu. E, na real, ninguém tinha essa informação verdadeira. Entendeu? Isso aí era o Joãozinho, o Joãozinho aquele do... Como é que é? O João Batista Júnior, que começou essa onda aí, né? Mas aí, então. Pois é, daí tu já sabe que não tem fonte, né? Não tem fonte. Isso a gente absolutamente não faz. Então isso é uma coisa que mostra que nós estamos acima, no bom sentido, tá? Não tô diminuindo ninguém, mas... e uma coisa que eu disse e que eu repito, para esse pessoal da mídia tradicional é muito fácil, porque eles se acostumaram a ser tomados e ser como se fossem fonte de sabedoria. Nós temos uma questão muito importante que nos é muito querida, muito cara, manter a nossa credibilidade como voz da torcida. Então isso a gente não abre mão. Para isso, a gente está em constante evolução. Então eu nunca vou dizer que nós chegamos no ápice na nota 10, porque isso nunca vai acontecer, porque a gente quer estar sempre melhorando. A gente erra no processo? Claro que erra. Dos nós todos integrantes hoje, todos nós cometemos um erro ou outro. É evidente que isso vai acontecer. Somos todos humanos, embora o pessoal ache que eu não seja, que o Volódia não seja humano, mas pior que é. Mas a gente ainda tem muito a aprender, a gente ainda tem muito a fazer, a gente ainda tem muito a construir.
Nós não estamos nem na metade do caminho. Só que eu tenho orgulho de dizer que a Hospício Tricolor, que a Rádio Hospício Tricolor, embora ainda não esteja nem na metade do caminho, está num patamar muito acima de qualquer rádio tradicional. E me conta assim, tu tem noção dos números de vocês, assim, como é que são? Não sei se tu sabe isso, eu vou te deixar uma bola nas costas aí, mas pode dizer que tu não sabe, se tu quiser, porque também não... Não, o que eu não souber, tu pode dizer que eu não sei, ou então eu começo a florear, falar de outra coisa, dou uma enrolada, sabe? Daí, Isso já aconteceu. Uma vez aconteceu um problema e eu tive que entrar num programa na hora e eu tava chegando da rua e cheguei atrasado e eu entrei no programa, tava no debate, eu não tinha lido ainda a pauta, não tinha visto o que estava sendo discutido, e aí na hora que eu entrei me deram boa noite, e o que tu acha, Volódia? E aí, rapaz, eu comecei a falar da fundação do Grêmio, não sei o que, sabe, enquanto eu tava tentando ler a pauta para saber o que estava sendo discutido. Nem sabia o que era o programa. Tá, mas me conta dos números, quais são os números de vocês? Vocês têm uma quantidade de ouvintes mensal? Como é que vocês avaliam isso aí? É fácil avaliar porque a gente tem um mecanismo de registro de pessoas que ficam ouvindo. Certo. Nós temos 3 mecanismos de avaliação. Tá? Primeiro, o número de acessos. Então, tu entra, você olha, só que a gente também tem um número de acessos por tempo. Explico, porque vamos supor, se o Léo clicou agora na rádio, aí ele começou, poxa, não tá bem a conexão dele, aí ele dá um refresh, né, no navegador que tiver, então contaria como uma segunda, o que poderia trazer um número falso. Então, o que a gente se fia é a conexão, tá, e o tempo dela decorrido. Isso a gente tem essa noção também. É uma contagem que é feita através do site e uma contagem que é feita também no aplicativo, porque uma significativa parcela da audiência vai por meio dos aplicativos para celular. Tá? Então nós já batemos uma audiência muito maior do que uma grande parte das rádios tradicionais do Rio Grande do Sul. Nós já batemos 85 mil ouvintes. Uau! Tá? E aí isso é extremamente... parece pouco pelo universo, mas não é. É grande. Mas não é. É grande. E isso nos dá bastante orgulho. Eu acredito que sim. Mas assim, juntando os dois assuntos que a gente estava falando, então, sobre a aceitação do público e esses teus números aí, que são números muito expressivos. Ainda mais se tu considerar que é uma rádio de nicho. Ela tá focada num nicho, ela não é uma rádio geral. Então, é interessante para o anunciante, vamos dizer assim, né? Porque ele tem um nicho específico. Qual é o tipo de relação que vocês têm aí com o empresariado, com o marketing em geral, né? E eu já vou emendar essa pergunta com outra coisa, que é uma reclamação aí de vários da mídia gremista, que eles sofrem para lidar com patrocínio por causa do medo do empresariado gremista de ofender a parcela menor da população, que é o Colorado, né? Então, vocês também falam sobre a imprensa, né? Vocês também, a mesma coisa que vocês também têm essa característica igual ao RW, né? Crítica da imprensa. Isso. Então, eu quero saber, aceitação alta da torcida, números excelentes, maiores que muito programa de rádio, muita rádio. E qual é a relação de vocês com os patrocinadores diante dessas características aí? Uma coisa que nós custamos muito digamos assim, o início a gente bancava, tá? E você ia trazendo a contribuição, nós mesmos que estamos lá dentro íamos bancando a coisa à medida que ia necessitando, ia se colocando, alguns podiam mais, outros podiam menos, a gente nunca levou isso em consideração, tá? Todo mundo sempre tinha lá a mesma voz, a mesma importância, porque se estava lá no projeto é porque tem importância, se está no Hospício Tricolor é da família, e isso tu não discute em família. Aí pensamos, até quando nós começamos a consolidar a marca e consolidar a nossa credibilidade, tá?
o primeiro patrocínio chegou até nós. Certo. Nós não vieram perguntar. Já houve patrocínios em que a pessoa